Boa noite a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Que seja um ano de paz, de realizações e que a gente possa progredir cada vez mais. Essa é uma semana de muita alegria nos nossos corações, porque quinta-feira a nossa casinha faz 28 anos de existência. Deixa eu aumentar o som. O fundão está pedindo. Então, essa semana, na quinta-feira, a gente faz 28 anos que nós fundamos essa casinha. Começamos de uma maneira, 27 pessoas humildemente reunidas na minha casa, já vimos de outra casa e estamos aqui, construindo um futuro melhor para todo mundo que vem buscar um consolo, uma ajuda, e para nós mesmos que estamos aqui evoluindo e progredindo. Que possamos sempre servir em nome de Deus a cada um que aqui se aporta. Que possamos sempre ser aquela casa que acolhe e ajuda todos que aqui adentram. E que ela nos se faça em todos os corações. É o que a gente deseja desde que a gente fundou essa casa. E hoje a gente tem o prazer de ter o Daniel Oshiro, que é diretor da casa, trabalhador da casa. Uma geração nova que vem para progredir com a nossa casa, porque a mãe dele trabalha comigo há mais de 30 anos, está sentada ali no fundo, e a gente vê que a gente começa e a segunda geração vem aqui para dar continuidade nessa casinha abençoada. Ele vai falar hoje sobre a saúde emocional e a reforma íntima. Vamos envolver com todo o nosso amor, o nosso carinho, para ele desenvolver o tema da noite de hoje. Tomara que a terceira geração continue. Já estão vindo. Boa noite novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que vou ficar de pé porque eu não consigo ficar muito sentado. Eu acho melhor. Acho que fica melhor para ver, né? Bom, se tiver desinteressante não tem problema dar um cochilo. Mas se é interessante, fiquem acordados, tá? Deixa eu vir para cá. Consigo ficar aqui, pronto. Saúde emocional e reforma íntima. Toda vez que eu venho falando aqui, eu venho construindo uma sequência lógica. Então, lá atrás, na primeira vez que eu falei aqui, umas primeiras vezes, eu falei sobre a felicidade deste mundo. E eu trouxe as reflexões que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é nenhum segredo, não é nenhuma mágica, nenhuma musculação para conseguir a gente compreender. Está explícito lá. O título de uma passagem, Salmo Juízo, no capítulo 5, diz: a felicidade não é deste mundo. Mas quando você lê o texto, está explícito. É a responsabilidade de cada um encarnado fazer o máximo possível para viver a felicidade mais ampla que puder na Terra. Então, às vezes a gente pega as coisas, sabe, highlights, assim, tipo igual o jornal, a gente vê o trecho da matéria e, nossa, e a gente faz isso também. A gente faz isso em todas as matérias. Então, para quem acompanha a doutrina espírita, é muito comum que quem acompanha mais tempo tende a acreditar que a felicidade não é deste mundo, como se estamos aqui apenas para as provas e expiações. Provas e expiações, elas são apenas uma das circunstâncias, porém, apesar dela e com elas, temos que ainda assim buscar a felicidade. E assim a gente falou depois sobre outros temas que continuaram, até a gente chegar aqui nesse ponto que, ao meu ver, é o divisor de águas de quem de verdade busca a reforma íntima e de quem espera a reforma íntima. As pessoas que esperam a reforma íntima acontecer, fatalmente vão ver um pedacinho dela, ou talvez nem vão viver o suficiente, ou não vão conseguir exercer aquilo que tem. Mas aquelas que buscam têm mais chance. E essas pessoas quem são? Somos nós que estamos aqui. E tantos outros tipos de casa que estão procurando conhecimento, estão buscando. Então vamos entender um pouquinho. Para quem não está muito habituado com a doutrina espírita, a gente procura sempre trabalhar em cima de algum conceito, para não ficar parecendo que é a nossa única e exclusiva opinião. Então a gente fala tudo em cima das obras de Kardec. Então são 5 obras básicas, que a gente chama de Pentateuco, que estão ali. E a gente começa com a reflexão da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal?
Olha, a Silvia acabou de falar, começamos o ano, energia nova, renovação. Independente se a gente tem 20 ou 70 ou 80 anos, todos nós temos algum grau de esperança, pelo menos eu espero, porque se não tivermos esperança, deixou de haver a razão de existir. Você tem que acreditar em algo melhor, nem que seja uma coisa pequena, mas temos que acreditar. Então Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Então, como é que a gente faz? Qual a forma prática de a gente ser uma pessoa boa, resistir ao mal? E aí ele traz a resposta. Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Alguém sabe quem que foi esse sábio? Alguém chuta aí? Kardec, 1980. Esse sábio da antiguidade, alguns anos para trás. Algum filósofo? Alguém chuta? Sócrates. Ele disse isso: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Na verdade, não foi bem ele, foi dentro de um contexto, uma frase que já existia lá na região, onde iam lá fazer as perguntas, mas ficou vinculado a Sócrates. Isso nós estamos falando de antes de Cristo, 400, 600 anos antes de Cristo. Já tínhamos isso aqui. A gente se conhece. A gente sabe qual é o nosso pico de resiliência no ambiente de trabalho, você fala tanto nisso, né? A gente sabe qual que é a nossa inteligência emocional. Fala-se tanto disso, né? Tem inteligência emocional. Mas o que é? Qual que é a minha? Quanto que eu aguento de inteligência emocional? A gente tem bastante coisa para ver. Mas, opa! Com um belezinho aqui. Mas como nos conhecer se mal conseguimos lidar, ou melhor dizendo, sobreviver com as nossas emoções? Os dados sobre saúde emocional são terríveis. Infelizmente, números não tem como a gente contra-argumentar. Nós somos a geração que lutou pelo máximo possível de liberdade, de conhecimento, de conforto. Trabalhamos, a geração passada, né, a geração da década de 50, 70, lutou muito para conseguir nos dar uma vida boa, e nós temos hoje. Nós andamos de carro, de ônibus, temos casas com energia, com água, saneamento básico, em boa parte, embora no Brasil não tenha muito lugar que não tem. Mas, embora a gente tenha adquirido muitos recursos, embora a gente tenha conseguido muito acesso a muita coisa material, infelizmente, do ponto de vista de bem-estar, alegria, saúde emocional, a verdade não é a mesma. Os índices de depressão só crescem, são absurdos. E aí nós vamos ter uma variedade de outras doenças que seguem a linha da depressão, como pânico, crise de ansiedade, burnout e tantas outras. O que aconteceu? Será que a gente regrediu? Como é que a gente faz para equilibrar isso? Olha, eu não tenho esse problema, mas meu filho, minha neta, meus netos, a gente vê os adolescentes aí com 12, 15 anos, o normal já é eles estarem frequentando a terapia. Não tem nada contra, sou super a favor. Mas será que aconteceu alguma coisa entre uma geração e outra para que isso ficasse assim? Temos que tomar cuidado com um ponto. O que é comum não necessariamente é normal. A gente vê como comum isso. Todo mundo se tratando e tomando remédio para acordar, remédio para se concentrar, remédio para dormir, remédio para ficar alegre, remédio para cuidar do estômago, que já tomou muito remédio. Está tão comum que parece normal, mas não é normal. Isso está errado. Porque nós somos uma espécie animal que nunca precisou disso. Temos que ter isso em mente. Posto isso, os dados não mentem. Isso aqui é de começo, é final do ano essa pesquisa, mas nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno mental. 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Tanto é que é normal a gente olhar ao nosso redor e vemos
diversos colegas e parentes, amigos, pessoas se suicidando em um volume cada vez maior. Por que isso? E olha só, desse total, 14% são adolescentes. Por que isso está acontecendo? Qual a relação que isso tem com o espiritismo? Tem alguma relação com a espiritualidade? Vamos entender um pouquinho mais. A causa desses tipos de transtornos mentais são diversas. Então aqui estão elencadas algumas delas que são já largamente conhecidas pela ciência: esgotamento, exaustão, estresse, crise, irritabilidade, cansaço, pressão, frustração, controle excessivo, precariedade, doenças, sobrecarga de trabalho, falhas, uma série de comportamentos. A grande verdade, meus amigos, é que a gente não precisa ser cientista, nem psiquiatra, nem psicólogo para compreender. A gente se tornou uma sociedade que está buscando cada vez mais matéria. A gente aceita cada vez mais a demanda dos outros como parte daquilo que é o nosso, e a gente já nem sabe mais o que é bom, o que é ruim. Se eu perguntar para vocês, o que é o mínimo que você precisa para viver? Ser feliz, felicidade. Mas vamos colocar de forma mais prática assim. Não precisam responder não, mas tentem listar 4 coisas que vocês precisam para ser felizes, para estar bem. As mínimas. 3. Vamos ficar em 2, vai, pronto, 2. Então tá bom. Se tirar todas as outras, vocês vão ser realmente felizes? Não vai. Porque tudo que a gente se desgasta, que a gente trabalha, que a gente se empenha, que a gente entra em conflito, são por todas essas outras coisas. Às vezes eu ouço assim de alguns amigos pais, e eu trabalho muito com as pessoas que estão no corporativo, trabalhando muito de uma forma já com 15, 20, 30 quilos a mais, e que não é um problema que surgiu genético. A pessoa sabe, está no estresse, está comendo mais, está comendo mal, fast food, comida com sódio, besteira, porque gera uma sensação de bem-estar. Eu estou tão desgastado que pelo menos eu tenho um pouquinho de bem-estar. A gente vai fazendo isso. E eu converso com essas pessoas e eles falam assim: não, eu faço isso para a minha família, pelos meus filhos. Eu daria a vida pelos meus filhos. Eu daria tudo por eles, por isso que eu trabalho muito, 20, 30, sei lá quantas horas. Nossa, você morreria pelos seus filhos? Mas não dá para viver por eles, não? E será que os filhos querem realmente isso? Ou é você que, no frigir dos ovos, dentro do seu ego, do seu coração, da sua vaidade, disfarçado de vou fazer isso por uma causa maior, que são meus filhos, minha família, está fazendo isso para que você tenha essa condição? Eu me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu fui um tipo workaholic que fala, que trabalha muito, e por alguns anos isso me trouxe alguns problemas, porque eu não pensava. Até o momento que eu vi alguém falando o que eu estou dizendo, eu comecei a pensar: será que realmente eu faço isso para ajudar minha família, ajudar as pessoas que eu quero ajudar? Será que realmente é por eles ou é por mim? E eu descobri que era por mim. Foi um pouco desconfortável, porque eu estou no descendente espírita, sei disso, é uma coisa materialista. Fiz as minhas terapias, fui procurar as minhas ajudas e me encontrei. Olha, é por mim. E eu me resolvi. Eu falei: já que isso aqui é por mim, o que eu faço pelos outros? E comecei a fazer outras coisas e me equilibrei para que eu não ficasse preso nisso aqui. A real é que a gente começa com um discurso bonito, que é por alguém, mas no final das contas a gente não tem como entregar nada para os outros se eu não estou bem. No fim acaba sendo uma desculpa. Se eu não estou com uma saúde física, mental, espiritual boa, eu só vou entregar sobrecarga, trabalho, e vou só dar desconforto para os outros. É uma reflexão complexa, mas vamos seguir. Como que a gente vê isso dentro da doutrina espírita? Tem uma pergunta que é a 459, Livro dos Espíritos, que diz, é mais bastante conhecida: os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, no nosso dia a dia? E os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, agora começou a ficar complicado.
Porque já tinha os desafios do mundo, já tinha que trabalhar para comprar a casa, um carro, para poder cuidar do filho, para o filho, sei lá, ter uma condição X, uma roupa tal, um celular Y, sei lá, o que cada um põe na cabeça aí. Agora, além disso, já estou sobrecarregado, já não estou aguentando. Também tem os espíritos que eu nem vejo, eu particularmente não vejo, não faço questão de ver. Tem eles ainda e tem. Frequentemente eles dirigem o nosso pensamento. E aqui entra uma grande reflexão para quem está na doutrina espírita. Como que os espíritos fazem para nos acessar? Através do pensamento. Como que eu faço para que bons espíritos me acessem, não os ruins? Através do pensamento. E como é que se separa então? Tem diversas perguntas dos próprios espíritos explicando isso. E a resposta vai depender do seu tipo de pensamento, da moral que você pratica. Que tipo de coisas você faz no dia a dia? Que tipo de falas você tem? Você é super legalzinho falando aqui com as pessoas, mas quando você vai encontrar com sua esposa, como é que você trata ela? Qual é o tipo de brincadeira que você leva com as pessoas? Tem algum cunho de maldade nas brincadeiras? Você fala com a intenção de sacanear as pessoas? Você, quando está no seu ambiente com os seus filhos, trata-os com esse carinho que você fala com as pessoas? São nessas circunstâncias que a gente forma o nosso caráter. É quando a gente está em dificuldade e em testado, e a gente vê a nossa capacidade ética. Ali, em silêncio, no reservado, distante das luzes, nós somos quem nós somos. Cada um aqui sabe quem que é, sabe o tipo de pensamento que tem. Logo, quem vai se conectar comigo da espiritualidade depende do pensamento que eu acordei hoje. Como é que eu acordei hoje? Pé da vida, que o outro não me atendeu, não respondeu, que aquela prima lá falou que ia fazer e não fez, que meu filho é ingrato, que não cuida de mim, que não se preocupa comigo, que meu marido não presta. Como é que eu fui almoçar hoje? Como que eu lidei com as pessoas que me chegaram trazendo problemas? Eu peguei e falei, se vira, você tem que se virar. Pô, chega, eu estou de saco cheio de você. Como que eu tratei essas pessoas? Nós falamos na parte do aquecimento ali, na leitura anterior. Trate, quer dizer, a recomendação é essa, trate bem todos esses, porque a forma como você trata ele, é a forma que você resolve esses problemas, é a forma que a sua mente se comporta. Então agora a gente encontra um caminho, chegamos a um denominador comum. A palestra é sobre saúde emocional e reforma íntima. Então nós começamos a ver que a forma que o mundo está hoje nos influencia, a forma como eu quero fazer as coisas no mundo me influencia também, e os espíritos também. E complica um pouquinho mais. Pergunta 932. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Adoro essa resposta aqui. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. A gente procura sempre associar que Jesus era um poço de pura bondade, como se ele nunca tivesse tido um ato de ira, como se ele nunca tivesse tido raiva, como se ele nunca tivesse tido uma palavra mais forte contra as pessoas. Ele era ser humano encarnado, embora tivesse toda essa espiritualidade, essa evolução, mas ele teve todas essas atitudes. E para ele ser quem ele foi, ele tinha uma coisa que era muito importante. Ele não era bom, ele mostrava que ele era bom, através de atitudes. As pessoas confundem constantemente pessoas que são inseguras com pessoas boas. Pessoas que não têm coragem de se posicionar em nada com pessoas que fazem o bem. Como se para fazer o bem, basta você não fazer o mal. Isso está esclarecido. Inclusive, acho que em uma das palestras eu falei um pouco disso. Tem uma explicação bem clara sobre isso. Não fazer o bem e fazer o mal tem o mesmo peso se você tem consciência.
seremos cobrados iguais. Então, logo, meus amigos, o único caminho que nós temos começa por aqui. Começa a entender se de fato somos bons. Somos bons? E sim, nós somos bons. Já vou dar a resposta para você. Todos nós somos bons. Assim como na física não existe sombras, o que existe é ausência de luz, não existe espírito ruim. O que existe é um espírito sem esclarecimento. Somos bons. Mas a gente assume esse papel de pessoa boa, de espírito bom? Quais são as atitudes que nós estamos tendo que evidencia que nós... Vou passar rapidamente aqui, para eu conseguir ficar no relógio. Quais são as atitudes que a gente tem que evidencia que nós estamos sendo bons? Eu não roubei, não matei, eu não fiz mal para ninguém. Não vai ficar ali, porque está interferência. Eu não roubei, não matei, não fiz mal para ninguém. Eu criei meus filhos, sou uma pessoa boa. Boa com base em quê? Qual é o critério para ser bom? Eu estou assim, eu sou bom. Eu não bato nas minhas filhas, eu não bato nas minhas coisas, eu sou uma pessoa boa. Não. O critério de bondade de cada um é individual. Ele tem a ver com a sua consciência, com a sua missão aqui na Terra. E aqui a gente começa a voltar para o nosso lado mais humano. Então quer dizer que do ponto de vista espiritual eu sou bom, eu preciso aceitar que sou bom, e eu preciso lutar, me posicionar contra quem não é bom comigo. E se essa pessoa que não é boa com você for você mesmo? E se essa pessoa que está te fazendo mal for você mesmo? Tem coragem de entrar nesse conflito? Vamos lá? Estamos prontos para combater o nosso maior inimigo? Os nossos vícios, o nosso ego, a nossa vaidade, que nem deixa a gente aceitar que a gente é culpado. Muitos de nós estamos tão fragilizados emocionalmente que a gente não consegue nem perceber que todo o problema que eu estou enfrentando agora fui eu que construí. Por isso que existe a lei da semeadura. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Kardec nos ensina, em diversas passagens, Jesus também nos ensinou isso, que se nós quisermos observar como estamos indo, olhamos para a nossa consciência. Ei, o que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito melhor esse ano passado? Quero uma sugestão de exercício bem prático, mas assim, bem prático mesmo e muito simples de fazer. Porém, só os corajosos e os verdadeiros bons que vão lutar contra os maus vão conseguir fazer. Eu cheguei em casa hoje, eu tinha 5 minutos, todo mundo vai ter 5 minutos até chegar esse banho hoje. Abre o caderninho lá, escreve 5 coisas que eu não fui bem em 2024. Quando a gente faz isso, a gente assume a responsabilidade. E aí a gente não fica igual as pessoas que estão lá fora. Aqui dentro eu sei que não tem. Mas lá fora dessa casa, está cheio de pessoas que dizem assim: se Deus quiser, 2024 vai ser incrível, vai ser melhor. 2024 vai ser fantástico. Uhul. Lá fora está cheio de gente assim. Aqui dentro está cheio de pessoas dizendo assim: 2024 eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou enfrentar assim meu orgulho, minha vaidade. Eu vou dar um jeito nesse meu problema. Eu vou resolver esse conflito. Eu não quero, mas aqui tem cheio de pessoas assim. Então faça um exercício hoje. E eu fico até à disposição se vocês quiserem compartilhar comigo depois. Olha, esposo, eu quero melhorar isso aqui. Poxa, que legal. Segue firme. Se a gente não consegue fazer isso, a gente jamais vai conseguir avançar um outro passo. Aceitar que nós somos falhos e que nós somos o maior mal contra nós mesmos é um princípio. Está na doutrina, está escrito, está explícito. É só lutarmos contra nós, não tem ninguém. Não é o chefe que é o carrasco. Sou eu que não tenho coragem de procurar um emprego melhor. Não é o marido que não presta.
Sou eu que não tive a humildade de procurar ajuda para saber como me posiciono de uma forma mais eficiente como esposa. Não é a minha esposa que não presta, que não cuida de mim, que não se preocupa, que não cuida da família. Sou eu que não tenho a capacidade, que não tenho um aprendizado, que não aprendi, não passei nessa escola, eu não vi como é que faz para lidar com minha esposa. Me falta humildade de sentar e procurar um desses tantos profissionais que tem por aí e falar assim: ei, como é que eu faço para ter um relacionamento mais saudável? A gente tem vergonha de pedir ajuda para aquilo que é essencial. E a gente tem orgulho de expor aquilo que só tem um peso material, que vai dizer com a imagem que às vezes tem. Vou estar naquele evento lá com todo mundo, porque o pessoal vai estar lá, né? Eu não vou, é chato, né? Eu não quero estar lá. Não vai ter ninguém que eu vou ajudar, ninguém vai me ajudar. Vou seguir aqui. A gente tem dificuldade para dizer não. A gente tem dificuldade para dizer não, até quando a gente nem pode dizer. A gente às vezes deixa de fazer uma obrigação familiar, pessoal, profissional, para ajudar alguém que a gente não está ajudando. A gente está se enganando, dando uma pincelada de ajuda para alimentar um pouquinho o nosso ego ferido, para dizer: estou ajudando alguém, sendo que na verdade eu tinha que parar tudo e recomeçar a minha jornada. Quem de nós aqui não precisa recomeçar alguma área da vida? E isso não tem idade, não tem idade. O interessante do Espiritismo é que ele nos permite entender que se eu tenho um vício e eu vivo com ele, e eu deixo ele me carregar porque cansei dele, vou deixar ele trocar assim, eu estou assumindo que ele vai vir pior na próxima existência. Pelo menos que eu tentasse, eu vou lutar arduamente com ele até onde eu puder. Se eu não ganhar, tudo bem, mas eu tentei. Porque existe uma outra vida. Existe a continuidade. E a gente que está aqui nesse ambiente espírita, a gente vê isso com frequência. Quantos irmãos em sofrimento, porque simplesmente vivemos como se fosse apenas aqui. Um segundo exercício, uma segunda sugestão para quem tiver interesse nesse começo de ano, seguindo esse princípio da sua saúde emocional com sua reforma íntima. Quando for o aniversário de alguém, o seu, evite dizer parabéns, que esse ano seja, pode dizer até tudo mais, mas particularmente se for o seu, olha para você e fala assim: parabéns, menos um ano de vida. Olha a vida com a realidade. Isso é ser realista, não é ser pessimista. A gente precisa olhar a vida com essa realidade. A gente vai acabar. Eu não sei como eu vou lidar se eu perder as minhas filhas agora. Se eu perder minha esposa, minha mãe, eu não tenho ideia. Se eu falar, eu não tenho ideia. Mas eu ponho na minha cabeça que isso pode acontecer amanhã. E com frequência, quem conhece minha esposa aí, se eu perguntar para ela, eu puxo assunto aleatório. Amor, e aí? Se acontecer um problema, as meninas tiveram que desencanar agora, como é que você fica? Do nada. Elas, para com esse assunto, que conversa torta, sai fora, eu não quero falar com você. Ele fica lá, eu calma, relaxa, não é isso, é um exercício. E as primeiras vezes ela até brigou comigo. Hoje a gente já tem um diálogo, olha, nossa, toda vez que ele fala isso comigo, me dá uns confortos, porque eu vejo que falta isso, falta aquilo, e falta, caramba, aí eu já pego e falo mesmo, caramba, eu sinto que está faltando isso, faltando aquilo. E sabe o que acontece nessa reflexão? Eu mudo, ela muda. A gente dá um pequeno passinho, quase nada, sai de um piso para o outro, mas a gente caminha. É um bom exercício. E para a gente ir uma linha final de reflexão, de começo de ano, um amigo aqui sempre fala assim para mim: pega pesado, pessoal aí e tal, não sei o quê. Eu não gosto de pegar pesado, né? Mas parece que foi um pouco pesado, mas aqui não foi pesado, tá? Tem que trazer para vocês aqui um pouco de verdade no começo de ano, para que a gente tenha 12 meses inteiros buscando viver dentro de algo que seja mais conectado com o que a gente acredita aqui, que é o Espiritismo. Só existe um caminho para a gente viver a saúde emocional de forma positiva e a reforma íntima. É o autoconhecimento. Não dá para a gente tentar nenhum outro caminho que não seja esse. Todos os outros caminhos que não têm a ver com a nossa melhora não vão funcionar.
Nem precisa tentar. A prática que todos nós deveríamos fazer nesse começo de ano é com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos entes queridos. Fazer uma lista, não do que eu quero, uma lista do que eu serei melhor. É fazer uma lista de qual característica, de qual atitude. Eu sei qual atitude eu preciso melhorar. Cada um aqui sabe a sua atitude. Qual atitude que eu sei que não me faz bem? E por comodismo, por qualquer outra dificuldade, a gente não consegue enfrentar. A verdade, meus amigos, sexta-feira passada, assim como tantos outros, nós perdemos um colega, um amigo em comum, deixou 2 filhas abruptamente e partiu, assim, ninguém esperava. Uma dor aí sem limite, não tem como confortar. Talvez o único conforto que exista, além do tempo, né, além das pessoas ali próximas, que não traz um conforto em si, pela dor que é, quem tem lutos de pessoas próximas sabe disso melhor do que eu, é a gente saber que tem uma continuidade, mas saber que tem uma continuidade e que eu não caminhei no passo até lá, talvez não seja o mais leve. Quem está na doutrina espírita deveria pensar antes, porque depois que a gente entra, a gente não tem muito opção. Ou a gente caminha para a nossa melhora, ou a gente caminha para o nosso desconforto. E quase sempre o desconforto é a nossa transformação, que é a nossa melhora. Então, que a gente possa, nesse começo de ano, comemorar, praticar a energia boa, felicidade. De verdade, comemore, estejam juntos as pessoas que vocês amam. Eu adoro ir para a natureza, cachoeira, mata, essas coisas assim. Façam o que vocês gostam. De preferência com uma conexão com alguma coisa da natureza. Mas travem um dia na semana de vocês para falar da saúde emocional de vocês. Procurem os especialistas. Procurem profissionais que tem diversos na internet, tem muita coisa boa na internet. Existe um grande profissional da saúde emocional no mundo, chamado Augusto Cury, um médico premiadíssimo, psiquiatra, o psiquiatra mais lido do mundo, brasileiro. E possivelmente 1/3 dessa sala nem sabe de quem eu estou falando. É brasileiro, está vivíssimo. Entrega um monte de cursos gratuitos maravilhosos. Eu faço com frequência os cursos dele. Tenho lá uns 2 cursos para fazer ainda. Tem os livros dele, chegou 2 livros em casa. Tudo coisas acessíveis. Uma consulta com um médico psiquiatra desse, no mínimo uns R$2.000. No mínimo. E entrega de graça. Mas o que nos falta? Aquele item. Falta a gente olhar que a gente é bom. E que o mal só vence porque ele é ardiloso. Ele tem atitude. E nós, frequentemente, somos tímidos. Depois eu vejo. Isso não vou cuidar disso agora. Depois eu cuido. A vida não vai nos cuidar, não. Não haverá uma segunda chance para muitos de nós. Então, fecho essa reflexão com a palavra do nosso grande inspirador aqui no Espiritismo Nacional, entre outros, Chico Xavier, que diz que aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves, pois comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, meus amigos, antes de buscar preencher a casa, trocar a internet, comprar um aparelho novo de celular, pegar aquela roupa da marca, comprar aquele vestido bonito, invista dinheiro, já que você tem, que dinheiro é poder, o dinheiro gera transformação nas mãos boas, invista no seu autoconhecimento. Vai ouvir o Dr. Augusto Cury e tantos outros psicólogos maravilhosos, psicólogos espíritas. Existe a Associação Médica Espírita, para quem não conhece, com psiquiatras maravilhosos que dão conteúdos de graça, infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu fale aqui. Que nós possamos procurar as ações necessárias para que o ano não seja melhor, mas para que nós sejamos a melhor versão de nós em 2024. Boa noite a todos, um bom ano para todos nós.